Muito boa tarde! Seja muito bem-vindo, muito bem. Hoje é um dia especial, você guerreiro, você guerreira, hoje é um dia especial, 20 de junho é o Dia Nacional do Vigilante. Você sabia disso? Sabia, todo mundo sabe, né? 20 de junho é o Dia Nacional do Vigilante. Hoje nós vamos conversar bastante a respeito desse tema. Hoje é o nosso tema. Você tem algo a comemorar? Você tem algo a comemorar? Você sabe comemorar? Você sabe? Tem motivo para comemorar o dia 20 de junho, Dia Nacional do Vigilante? O que comemorar? Nós vamos conversar sobre isso hoje, tá certo? Fique comigo, me acompanhe aqui no nosso programa, me acompanhe aqui no nosso podcast aqui, que a gente vai trabalhar hoje esse tema com você, né? Guerreiro, guerreira que está aí, profissional de elite, profissional relevante para a sociedade, tá legal? Eu vou começar colocando um tema, um assunto que saiu aí, que muita gente me pergunta, muita gente manda o WhatsApp, muita gente manda e-mail, tá? Pedrosa, como é que tá o tema repetitivo lá, o número 1031? Os caras já sabem até o número do tema, 1031 lá do STJ. O que é isso? O que é esse tema repetitivo? Tá? Então a gente vai explicar, ver como é que tá, o que tá em jogo lá nesse tema. Como tem muitos vigilantes com processo na justiça, não é pouco não, e nessa pandemia, nessa situação agora, nessa circunstância, o que acontece? Acontece que o cara fica pensando, puxa vida, eu estou aqui trabalhando, correndo o risco. Eu fiz uma pesquisa essa semana e muita gente tem medo de contrair o vírus, porque está trabalhando em área de risco, trabalha em área de circulação de pessoas. E aonde tem circulação de pessoas, aumenta o risco. Então, aí que vem aí a ansiedade e quer saber como é que está o tema repetitivo 1031 lá do STJ. E a gente vai começar e vai responder agora essa pergunta aí para você, tá legal? Então, o que está em jogo lá nessa questão? Vamos entender, né? Em outubro de 2019, vamos entender o que está em jogo lá nessa decisão. Em outubro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça ele recebeu um processo. E o que ele fez? Ele percebeu que esse processo, atrás dele, tem muitos processos iguais, porque já foi jogado muitos processos iguais àquele. Então tem um dispositivo que se chama de recurso repetitivo. Recurso repetitivo é o quê? Ele afeta todos os processos que têm o mesmo objeto de discussão. E aí o que acontece? Ele suspende todos os processos no âmbito da justiça, em todas as instâncias, né? E esse processo fica aguardando esta decisão do processo que foi afetado. A decisão que for dada ali cria um efeito dominó que vem, vem daqui embaixo, vai pegar todo mundo. Ele vincula todos os juízes. Ou seja, o juiz pode até dar contra, ele pode até julgar diferente, mas em sendo feito um recurso, né, o relator que pegar, ele já julga, ele não precisa dar sequência. Então, muitas vezes o INSS nem faz isso. Por quê? Porque se o INSS faz isso, ele corre risco de tornar o processo mais caro. Ele pode ser condenado por litigância de má-fé, porque ele sabe que já não tem mais como reverter esse recurso. Então, é muito importante esse julgamento. E é importante você entender, você que tem um processo que começou aqui embaixo, o processo está parado, você vai lá e conversa com o advogado diz assim, olha, tem que aguardar, vai demorar, porque está esperando essa decisão lá do STJ. Não fique triste, mesmo que você esteja com o processo no INSS, nós temos vários processos no INSS na via administrativa ainda. Não tem problema nenhum, por quê? Porque é como se o seu processo estivesse no STJ. Então, olha que legal, você está ganhando tempo. O teu processo está na via administrativa, está lá no INSS. O INSS vai negar, você vai ter que fazer um processo judicial. Quando você fazer o processo judicial, ele vai ficar suspenso. Ok. O seu processo não vai estar perdendo tempo, porque a decisão que a decisão que ocorrer lá na frente, lá no STJ, vai dar o efeito em você aqui. Então, é como se você estivesse numa fila, mas o que acontecer com o primeiro cara da fila, a hora que eles te atender, a hora que eles atender o primeiro cara da fila, eles vão estar te atendendo. Seria assim uma coisa bem louca, assim. É bem assim, você está numa fila.
para comprar o ingresso. A hora que o primeiro lá comprou o ingresso, a hora que o cara entregar o ingresso para o primeiro, você automaticamente já recebe o ingresso, né? É bem assim. Então não é ruim isso. Isso, pelo contrário, eles fazem isso exatamente para acelerar. Eles fazem isso exatamente para dar agilidade. O que está pegando lá? Um ponto que está pegando é a seguinte questão: é a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante exercida após a edição da Lei 9.032, lá de abril de 95, tá? E também do Decreto 2.172 de 97, com ou sem o uso de arma de fogo. Então, essa que é a parada que está em questão lá. A possibilidade de reconhecer depois da lei e também o fato de ser com uso de arma de fogo ou não, tá? Veja que o julgamento, esse julgamento lá, ele irá resolver as duas questões que afetam o vigilante que o INSS utiliza para indeferir os benefícios. É que não é possível reconhecer o vigilante e também alguns juízes decidem que tudo bem, é possível, mas tem que ter porte de arma de fogo, tá? Então é essa a questão. A primeira questão é para acabar com a questão do INSS. E a segunda é para exatamente reverter algumas decisões que alguns juízes exigem para conceder a especialidade, exige o porte de arma de fogo em serviço, né? Então, essa que é a questão. Agora, o que está em jogo, então você veja o que está em jogo, na verdade, é a utilização de arma de fogo, não. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o STJ, ele já decide que é possível reconhecer atividade especial, ele já bateu o martelo, que é possível reconhecer atividade especial pela periculosidade depois da Lei 9.032. Isso já foi decidido num caso chamado tema repetitivo número 534, que tratou na oportunidade de um trabalhador que era exposto à eletricidade, que é a periculosidade. Então, já foi firmada essa tese, né, que as normas regulamentadoras estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o trabalho que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional nem intermitente em condições especiais. Então essa aqui foi a tese firmada que exatamente matou o fato de que, sim, é possível depois de 95, a partir depois de 97, reconhecer a especialidade. Então só vai ficar faltando mesmo a possibilidade de se reconhecer a atividade especial do vigilante com ou sem uso de arma de fogo, porque a primeira parte já está batido, né? E o que já tem de decisão lá? Já tem decisão do 2017, né? Foram abordadas exatamente as mesmas questões, tem várias decisões, né? E o tribunal já decidiu que é possível reconhecer a atividade especial do vigilante, independente da época em que é exercida, né? E que o porte de arma não é fator condicionante ao reconhecimento da atividade especial, mas sim a prova técnica do caráter perigoso da atividade. Então, onde é que está essa nota técnica? Essa prova técnica está lá no PPP, no Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é onde vai dizer lá que o vigilante deve trabalhar de forma habitual e permanente, exposto à periculosidade, à presunção de periculosidade, tá certo? Então isso é possível. Isso já está batido lá, o martelo lá no STJ, e adivinha quem é que tem dado as decisões lá? O mesmo cara que está com o processo agora, que é o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Então, dessa forma, eu respondo para os vigilantes, para os guerreiros que estão com o processo na justiça, que acalentem os seus corações, controle as suas ansiedades, né? Controle, respira, né? Respira e aguarde que provavelmente, né, não é um tema complexo, e o STJ, com certeza, o ministro aí vai resolver essa parada aqui antes do final do ano e vai deixar muita gente feliz, né? Já vá fazendo as contas de qual é o valor dos teus atrasados que você vai receber, tá? E aí já começa a se programar para você se fortalecer na vigilância. No segundo semestre agora aqui, deve ser resolvida essa questão no STJ. E o que acontece? Isso vai dar um efeito no seu processo, aonde é que ele esteja, e não é que vai dar efeito nos processos que estão no INSS. O INSS vai manter
a mesma posição. Ele vai negar, só que fica muito mais fácil fazer o processo judicial porque o INSS não vai ter a possibilidade de recurso. Então isso já facilita bastante. Para quem já está com o processo andando e está esperando só isso, o que acontece? Ele vai gerar valores atrasados. Então o que você faz? Você veja quando que você deu entrada no teu processo no INSS, a data de entrada do requerimento, que é a DER, que a gente fala, DER, né? DER, tá? Veja quando que é a DER e faz uma projeção. Pode projetar aí, com certeza, até o final do ano. Projete assim, vamos ser novembro, vai. Projeta até novembro. Então veja quando é que você deu a entrada e projeta o valor da tua aposentadoria, que o valor da aposentadoria especial é praticamente o mesmo valor que você recebe. Então você pega e multiplica, calcula isso e veja se vai dar mais que 60 salários mínimos, né? O salário mínimo hoje está 1.054, vamos calcular aqui, 1.045, né? 1.045 vezes 13, você calcula por 13 porque tem o 13º, então vai dar 13.585. Então você veja, se passar de 60 salários mínimos, ele vai ser pago por precatório. Tá? Ele vai ser pago por precatório. O que significa isso? Digamos que dê ali 80 mil reais, tá? Então, vai ser pago por precatório. O que significa? Digamos que seja julgado em novembro de 2020. Então, até junho vai fazer a execução. Então, ele vai entrar na previsão do precatório em junho de 2021 para você receber em 2022, tá? É isso que vai acontecer. Então, para você se organizar, assim, porque tem gente que já começou a fazer cálculo do atrasado, o que ia fazer e tal. Então, se sair qualquer decisão este ano, vamos dizer assim, este ano, você vai receber a aposentadoria mensal, mas os valores atrasados. Se for mais que 60 salário mínimo, o que vai acontecer? Se for mais que 60 salário mínimo, vai entrar em precatório e você não vai receber esse dinheiro agora de imediato, valores atrasados, tá legal? Somente em 2022, segundo o meu cálculo que eu fiz aqui. Maravilha? Então está respondida essa questão do tema, vamos acompanhar e vamos aguardar para ver aí o resultado, o que acontece, tá legal? Muito bem, e aí agora eu vou me dedicar aqui a refletir com você o Dia Nacional do Vigilante. Hoje é um dia nacional, olha que legal, o programa caiu bem no Dia Nacional do Vigilante, tá? E eu já queria mandar um abraço muito grande para o Pablo. O Pablo é um vigilante que me passou um áudio lá de Anápolis, diz que sempre nos acompanha o canal, acompanha todas as nossas mídias aí. Então um abraço aí para o vigilante Pablo, que lá de Anápolis, e ele diz que lá tem vários grupos de WhatsApp e o pessoal está sempre ligado nos vídeos, nas informações, na rádio. Então, Pablo, um abraço para você aí e para todos os guerreiros e guerreiras aí de Anápolis, especialmente, tá legal? Muito bem, a pergunta é 20 de junho, Dia Nacional do Vigilante, o que comemorar, tá? Então a gente vai conversar com você aqui um pouquinho. Temos o que comemorar? Temos o que comemorar? Como chegamos até aqui? Eu vou fazer um histórico um pouco de como a gente chegou aqui com a Lei 7.102 de 83. E aí, você deve estar assim, com toda a circunstância que nós estamos vivendo agora, não tem o que comemorar. Existe uma tendência nisso, né? E eu fiz uma pesquisa, eu lancei uma pesquisa essa semana passada, e muitas vigilantes me responderam a pesquisa, e eu vou te dar o resultado dela no final, hein? Fique comigo aí, você vai saber o resultado final, se nós temos o que comemorar ou nós não temos o que comemorar. Legal? Então, muito bem, vamos pegar assim um histórico da segurança privada, tá? O que a gente tem de legislação da segurança privada, ela começou lá em outubro de 1969, tá? 1969 que saiu lá o decreto 1034, naquele tempo era chamado decreto-lei 1034. Esse decreto é um decretozinho de 5 artigos e ele tem uma preocupação enorme em regulamentar a segurança de bancos, tá? Ele diz lá assim, ó, eram os ministros da Marinha, da Guerra, do Exército, da Aeronáutica Militar, ou seja, nós estamos no regime militar, né, em 83, e ele se refere aos estabelecimentos
é vedado o funcionamento de qualquer dependência de estabelecimento de crédito onde haja recepção de depósito, guarda de valores ou movimentação de numerários, que não possua aprovado pela Secretaria de Segurança ou Chefatura de Polícia o respectivo dispositivo de segurança contra saques, assaltos ou roubos na forma precituada nesse decreto-lei. Então veja bem que a preocupação nesse período, lá em 69, lá em outubro de 69, era o quê? Era os bancos, né? Era como é que funcionavam os bancos, porque cada banco tinha um sistema, cada banco tinha os guardas, cada banco fazia do seu jeito o transporte de valores. E aí vem esse decreto-lei e coloca que é necessário, né, um sistema de alarme, é necessário ter vigilância ostensiva, e na época não se falava em vigilante, se falava em guardas. E o guarda, só para você entender, o guarda e o vigia, eles são mais antigos que o vigilante. Não lembro lá de quando que faz isso, mas existe o Código Brasileiro de Ocupação e eles são bem antigos, eles são lá antes de 1960. Tá? Foi quando começou o Ministério do Trabalho e aonde não existia vigilante, existia o guarda, né? Vigia, guarda, sentinela, guardião. Esses aí é que seriam as pessoas que faziam a segurança privada naquela ocasião. Tanto que a lei diz assim que a vigilância ostensiva ela deve ser realizada por serviços de guarda, composto de elementos sem antecedentes criminais, mediante aprovação de seus nomes pela Polícia Federal. Tá? Então, essa é a primeira jogadinha, a primeira regulamentação. E eu chamo a atenção que esse decreto aqui, ele previa que os elementos de segurança dos estabelecimentos, decreto, quando em serviço, terão as prerrogativas de policiais. Olha que louco. Ou seja, esse decreto ele entendia que os vigilantes, hoje não existe essa ideia, né? A Lei 7.102 evoluiu depois e tirou essa ideia. Mas a ideia aqui lá atrás era de que os elementos, né, os guardas, eles teriam, quando em atuação, eles teriam as prerrogativas de policiais, ou seja, cara, ele tinha poder de polícia, né? Olha que coisa aí. Depois, dando um avanço, né? E outra coisa, a formação naquele tempo, a formação era por conta das polícias estaduais. O vigilante só entrou na formação regulamentado pela Polícia Federal em 92. Olha bem, de 83 a 92, praticamente 9 anos, né? 9 anos depois é que saiu uma portaria regulamentando as escolas de formação controladas pela Polícia Federal e tal. Mas aqui nessa época aqui não, era pelas polícias estaduais, tá? Aí depois você tem em seguida o decreto-lei, o 1103. O 1103 aqui, que é de abril de 1970, que é logo em seguida, né? Porque foi o primeiro 21 de outubro, depois o 6 de abril. O que ele vem fazer? Ele vem dar um prazo, né? Ele dá um prazo aí até maio, como ele saiu em abril, até 31 de maio, um prazo curto, para que se fossem implementadas aí aquelas medidas. E tem uma palavrinha ali que me chamou a atenção, que ele fala assim, que o uso de efetivo policial para a vigilância ostensiva. Então eu quero chamar a atenção que lá em 1969, 1970, a polícia, a força policial estava muito presente na segurança privada. Não se tinha essa ideia hoje de que segurança privada é uma coisa e segurança pública é outra coisa. Tá? Então a segurança pública não pode ficar se metendo na segurança privada. A segurança privada obviamente não pode ficar se metendo lá na polícia. Por isso que eu chamei a atenção aqui daquele primeiro dispositivo lá de 1969 que dizia que os elementos de segurança dos estabelecimentos de crédito, quando em serviço, terão as prerrogativas de policiais. Então essa não é uma ideia que se tem hoje, tá? Não é a ideia hoje que está aqui. E nem pode, né? Porque segurança privada é uma coisa e segurança pública é outra coisa e não se mistura as coisas, tá legal? Nós estamos falando do histórico, né? Como é que nós chegamos até aqui. E eu quero chamar a atenção de você que nesses dois decretos lá de 1969 e 1970, eu estava chamando a atenção que ainda estava muito presente a questão da polícia. E isso você vai ver que depois na Lei 7.102 vai terminar, tá? Então veja bem, nós vamos dar um salto agora aqui. Vamos dar um salto de 1970 para 83, 13 anos depois, tá? 13 anos depois.
E no Decreto-Lei 1103, lá de 70, também se falou pela primeira vez do transporte de numerários, transporte que deve ser feito por carros especiais e o policiamento adequado. Aqui foi em 1970 que começou a história do transporte de valores no Brasil. E quem deu grande... E na época não havia essa regulamentação que tem hoje. Então você imagina, falava-se de carros especiais, mas como? Que carro especial? E eu tive a oportunidade de conhecer quem começou a empresa, que depois foi a base para o Prosegur, né? A Prosegur comprou, a Prosegur é uma empresa estrangeira, internacional, e ela comprou essa empresa, não me recordo agora o nome, que a base de formação era em Florianópolis, e uma base muito bonita, onde se tinha esse treinamento específico para o transporte de valores, tá? Muito bem, então aí a gente dá um salto violento pra caramba, a gente sai lá de 1970 e nasce a Lei 7.102 no dia 20 de junho de 83. E ela já chegou colocando, obviamente, o foco dela é a segurança dos bancos. O foco da lei é a segurança das instituições financeiras, né? A gente lá, olhando o preâmbulo da lei, ela diz que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores e dá outras providências. Veja bem, o foco é segurança dos bancos e transporte de valores. Regulamenta as empresas que são autorizadas para realizar os serviços de transporte de valores e de vigilância e obviamente, cria o profissional vigilante, que é a pessoa adequadamente preparada, assim chamada de vigilante, né? A lei fala isso, a pessoa adequadamente preparada, assim chamada de vigilante. Aí nasceu o vigilante, nasceu aqui nesse período, nesse momento aqui, que nasceu a constituição da profissão do vigilante como uma profissão regulamentada por lei, né? Nesse momento aqui que aconteceu essa situação aqui, que nasceu essa ideia que nós temos hoje de segurança privada e tal, beleza? Muito bem. O que acontece em 83? 83, tá? Aí a sociedade vai crescendo, a sociedade vai crescendo e vai havendo novas necessidades. A sociedade cresce, aumenta as necessidades, a segurança privada sai dos bancos e vai para as empresas, vai para a contratação por pessoas físicas, por órgãos públicos, tá? E o que acontece? Aí acontece a primeira alteração da Lei 7.102, que é a Lei 8.863, em março de 94. E ela inclui o quê? O serviço de segurança pessoal e o serviço de transporte de segurança de escolta armada, que na época ainda está na lei ainda, garantir o transporte de carga, que é a escolta armada. Então foi aqui em março de 94 que as atividades da segurança privada se resumiu em 4. Vigilância, transporte de valores, que já tinha, segurança pessoal e garantir o transporte de cargas, que seria a escolta armada. Tá? E a segurança expande, cresce pra caramba, né? Quais são as razões dessa expansão? Quais são as razões aí para a expansão que ocorreu, né? Quais são as razões aqui que fazem, né? Eu enumerei algumas aqui. São o êxodo rural, a gente tem que imaginar que as cidades cresceram, havia um êxodo rural, as pessoas saem da cidade e vão para as grandes cidades, porque havia um processo de industrialização. E isso faz que haja um movimento muito grande e as cidades são atacadas, né? Elas incham, não é que elas crescem, elas incham. Várias pessoas chegam e isso aconteceu nas grandes capitais. E isso forma assim as grandes comunidades, né? Onde começa a acontecer as pessoas que vão morar em locais, nas favelas, começa a constituir as favelas, chamadas favelas, que são aquelas comunidades que não são assistidas por luz, por água, por saneamento básico, por transporte público, por saúde, né? Ou seja, é um horror aquele negócio. Mas com isso também aumentou a especialização do crime, ou seja, aumentou os crimes contra a pessoa, os roubos de cargas, né? os roubos, os ataques contra os carros de transporte de valores e assaltos a condomínios e assalto a bancos. Então isso
foi tudo que a razão, né? A razão que fez com que houvesse uma percepção da violência e muito mais do que isso ainda, uma insegurança muito grande, e aí vai se socorrer da onde? Vai se socorrer da segurança privada. Os condomínios, as grandes residências, as empresas, né? Porque você não vai montar a empresa num lugar que não tenha segurança. Então, tudo isso gerou uma situação que possibilitou um mercado enorme para a segurança privada deslanchar e resolver. E sabe onde é que a gente vê isso? A gente vê isso no número de vigilantes, né? Então, veja bem, em 1998 tinha 280 mil vigilantes. 1998, eu não conseguia achar lá em 83, 84. Então, eu só conseguia identificar em 1998 tinha 280 vigilantes, 2002 320, 2003 pulou para 338 mil, 2004 para 361, 2005 para 382, 2012 para 620, 2013 pulou para 640, 2014 655. Entre 2012 ali, entre 2005 e 2012, naquele período ali, provavelmente lá para o 2009, foi onde o número de vigilantes superou o número das forças públicas. O número de policiais, juntando Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, juntando tudo isso, é mais ou menos em torno de 500, vamos arredondar, 500 mil policiais. E, veja bem, os vigilantes estavam em 620. Aí depois, em 2013, pulou para 640, 2014, 655. Né? E aí, 2015 começa a reduzir, porque 2013 é uma grande crise, 2014 começa essa crise, né? E aí começa a reduzir os postos, onde começa a trocar vigilante por controlador de acesso, né? Há um retrocesso nesse sentido e aí foi caindo. 2015 foi para 631, 2016 para 551, 2017 548 e 2018, que são os últimos dados, 553, arredondando ali, 553, 900 alguma coisa, eu já arredondei para 554. 2019, está saindo a pesquisa agora, que a gente sempre tem um ano para trás. Então 2020 agora sai o estudo aí, começa a aparecer os dados aí de número de vigilantes. Mas segundo a Polícia Federal, eu observei há uns tempos atrás aqui, na Polícia Federal mesmo, então eles trabalhavam com a ideia de 553 mil vigilantes. Então você vê que tem uma subida e agora a gente está numa descida, né? Numa descida. E eu acho que vai estabilizar por aí, porque a segurança privada não parou, a segurança privada vai ser afetada com certeza, mas não vai cair muito não, tá? E aí a gente aguarda o quê? Um novo ciclo de crescimento que seria com o Estatuto da Segurança Privada. Ok? Muito bem. Então, esse número de vigilantes aqui acompanha exatamente a expansão da segurança privada. Agora a gente entra nos 37 anos da Lei 7.102 de 83. 37 anos da Lei 7.102 de 83, tá? O que aconteceu? As cidades cresceram, explodiram, explodiram. Hoje tem coisas que têm bens, novos bens com atração criminosa, não é só dinheiro, ou seja, você tem chip de celular que tem um valor enorme, você tem outras coisas que têm atração criminosa. Aumentou a circulação de dinheiro, ou seja, hoje, antes dinheiro, você tinha dinheiro no banco, hoje não, você tem dinheiro no correio, você tem dinheiro na lotérica, você tem dinheiro em em várias atividades, né? Supermercados, você tem várias atividades comerciais que eles juntam dinheiro. E isso faz com que a segurança, a necessidade de segurança esteja pulverizada no seio da sociedade. Não é só num lugar, são em vários lugares, né? E outra coisa, outro detalhe importante agora, na situação que nós estamos vivendo agora, é o perfil do criminoso. O perfil do criminoso, o perfil do crime, ou seja, o crime se instrumentalizou, o crime ele está organizado, tanto que a gente fala crime organizado. E o crime está especializado, organizado e capacitado. Usa de inteligência para exatamente driblar e realizar de forma, eu dizer assim, de forma audaciosa, né? De forma audaciosa, de forma audaciosa ele enfrenta a segurança pública. O que nós estamos falando? 37 anos da Lei 7.102 de 83. As cidades cresceram, novos bens com atração criminosa, aumentou a circulação de dinheiro, aumentou a circulação de bens numerários em valores, o crime está organizado, né? A gente fala que o crime é organizado, o crime está especializado, novas atividades empresariais complexas que exigem novas soluções de segurança,
Né? Não é só botar um vigilante grandão, pesadão, não é uma questão de força, é uma questão de inteligência. E isso tudo está ocorrendo agora. E se veja bem, como a paralela à segurança da vigilância, tem a segurança eletrônica que também tem crescido, cresceu muito mais que a vigilância, e ela está em plena expansão, crescendo a média de 12, 13, 14, 15% ao ano. Então a segurança eletrônica, ela tem que ser integrada com a vigilância. Hoje existe a segurança, a Lei 7.102, lá em 1983, o que tinha lá de segurança eletrônica? O que tinha de eletrônico? Não tinha nada, não se tinha nem ideia. Então, a Lei 7.102 ela é incompatível exatamente com as soluções que existem hoje. Né? E outra questão muito presente é a escolaridade. Ou seja, o profissional da segurança privada, lá em 83, era o quê? A quarta série, a escolaridade mínima, a quarta série. E hoje existe uma formação em outro nível. A formação hoje ela tem que ser evolutiva, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser conectada, ela tem que instrumentalizar o vigilante para que ele possa produzir soluções, informações, produzir, interpretar e elaborar soluções, ter essa capacidade de fazer isso no seu dia a dia, né? E não simplesmente realizar uma vigilância ostensiva que se dizia lá na Lei 7.102. O que o vigilante faz? Vigilância ostensiva, né? Vigilância ostensiva, na função de impedir e inibir a ação criminosa. Ou seja, isso agora está complexo, está complexado exatamente pelas novas aberturas que estão ocorrendo e que vão ocorrer com o Estatuto da Segurança Privada. Tá? E, por tudo isso, a gente diz o quê? Que a Lei 7.102, ela, de 83, ela entra na UTI. Agora, na pandemia, se tem falado muito isso, né? Que se entrou para a UTI, está entubado. Né? Existe muito isso, as vítimas, né, do coronavírus. Tristemente, a gente fala, a gente sabe que o que está faltando são os respiradores, tal, porque as pessoas, é uma doença que ataca os pulmões e, cara, o cara vai e ele é entubado para não morrer. O que aconteceu com a Lei 7.102? Ela entra na UTI, ela está entubada, ou seja, não tem volta, não tem volta. É só questão de tempo. Ela não morreu, mas ela não consegue cumprir aquilo que uma lei, qual é o objetivo de qualquer lei? O objetivo de qualquer lei é regulamentar. E ela não consegue fazer isso. Toda lei tem uma função, regulamentar. Quando a lei não regulamenta, que ela não dá conta, ela tem que ser substituída, ela tem que ser trocada. Né? E aí a gente fala, o vigilante pede socorro. Por que o vigilante pede socorro? Porque a sua profissão, que é para ser distinta, que é para ser regulamentada, que não é para qualquer um, não é de qualquer jeito, ela não existe barreira. Não existe distinção hoje entre um vigia, um guarda, um sentinela, um porteiro, um zelador, um guardião, um controlador de acesso e um vigilante. Qual é a diferença que tem? Aí você vai dizer, é o curso. Mas que, cara, na prática, o tomador de serviço, a sociedade, ele não vê distinção. Né? E se não tem distinção, é muito difícil de você separar, de você fazer, de você valorizar, então isso se mistura. E quando é uma coisa misturada que não faz diferença, o que vai fazer a diferença é preço. Então um vigia, um controlador de acesso, um porteiro, um zelador, né, um guardião, ele se torna mais barato que o vigilante. Porque o vigilante não tem toda a regulamentação, o vigia, o guarda, o porteiro, o zelador, no fundo ele inibe a ação criminosa. Ele não pode impedir, mas ele inibe. E ele também não tem os 30% da periculosidade, o que torna ele mais barato. Então, a profissão está regulamentada? Não. Por quê? A própria Polícia Federal fala que 1/4 do mercado da segurança é irregular. E se 1/4 do mercado é 553 mil vigilantes que a gente viu, então 1/4 do mercado significa que 3/4 do mercado significa que são o quê? 1,5 milhão de pessoas. 3 vezes 553 vai dar aí com certeza 1 milhão. E você conhece, você sabe, né? Que quem que realiza aí na sua comunidade, na sua cidade, você sabe que tem várias pessoas que realizam atividade de segurança privada de forma irregular. E as irregularidades quais são? São pessoas sem curso que é campeão. Aí você tem empresas que prestam serviço que não são autorizadas, que utilizam as pessoas sem curso ou utilizam as pessoas que fazem o curso, mas não são contratados como vigilantes. E você tem ainda a grande irregularidade que são policiais, pessoal, integrantes das forças públicas que realizam de forma irregular serviço de prestação de serviço de segurança privada.
como transporte de valores, como escolta armada, como segurança pessoal e como vigilância mesmo, executa o trabalho da vigilância. Então a gente sabe, e muitas vezes ainda nos seus horários de folga e muitas vezes no próprio horário de serviço, usando de viaturas policiais para dar suporte aí nessas atividades de segurança privada. É quase que uma milícia, né? É aí que entra a constituição de milícias. Muito bem, saindo disso, nós não temos dúvidas que a profissão, que a Lei 7.082 não consegue regulamentar. E quais são os efeitos? Tem efeitos na profissão. Na profissão qual que é? Aquilo que você está pensando, baixa remuneração. Baixa remuneração, aí você tem muitos entrantes, porque a lei não coloca obstáculos, né? É muito fácil você entrar, então muitos entram. Olha, se você tem uma piscina que bate no joelho, você não tem como se afogar. Então entra todo mundo nessa piscina. Tem uma reserva de mais de 1 milhão de ex que acabaram de fazer o curso de vigilante e não conseguem entrar no mercado. Você vai somando, tem 1 milhão de reserva, que pessoas que têm o potencial, basta fazer a reciclagem e tal para poder entrar de novo no mercado de trabalho. E isso vai gerando o quê? Uma desmotivação. A pessoa não tem motivação. Ela vê que não tem, né? Ela fica olhando e diz, cara, se eu fazer bem feito, vai ser igual o outro que não faz bem feito. Se eu fazer de tal jeito, não adianta. Então, isso gera uma desmotivação geral, né? Porque esse é um efeito na profissão. Agora, tem um efeito também no mercado, muito forte. Porque é uma guerra de preço. Para você ganhar, entra numa guerra de preço. As empresas entram numa guerra de preço violenta. Elas entram numa guerra de preço violenta. As empresas hoje se brigam não por qualidade, se briga por preço. E também existem muitas empresas inidôneas que entram no mercado, porque é muito fácil. Assim como é fácil virar vigilante, é muito fácil entrar no mercado, realizando, constituindo uma empresa, porque a barreira é muito curta. E onde é que está isso? Lá na lei. Não está no problema na Polícia Federal, né? E o cara já entra abrindo a empresa sabendo que ele vai fazer chuncho, vai tirar o máximo, vai tirar lucro, né? E vai sonegar imposto, vai sonegar direitos sociais, vai sonegar direitos trabalhistas, né? Vai dar cano no tomador de serviço, não vai prestar o serviço adequadamente. E isso vai fazendo que haja uma precarização do serviço. Qual é o efeito disso? Uma precarização do serviço. É tudo precário, é tudo feito arremendado, não é feito com excelência de qualidade, né? Isso é muito triste e isso é que a gente vê no mercado. Se você fazer uma entrevista com os tomadores de serviço, todos vão reclamar da precarização do serviço. No transporte de valores não é tanto, mas na escolta é muito precário. Você vai sair com um carro que não é blindado, vai sair com o quê? Com um Gol, com um Escort, com um Celta, né? Que eu vejo muito Celta. Cara, não tem jeito, né? Ou seja, é uma precarização do serviço, uma precarização das condições de trabalho. E na Polícia Federal, qual é o efeito? A Polícia Federal não tem como fiscalizar. Ela não fiscaliza, ela não tem como controlar tudo isso que eu estou falando e ela não tem como normatizar exatamente porque não tem os elementos, não tem as ferramentas para isso. E não vai fazer, não tem como fazer. E aí é muito triste, né? É muito triste a situação. Esses são os efeitos na profissão, no mercado e na Polícia Federal que demonstram mais do que nunca que a Lei 7.102 ela não consegue regulamentar o mercado porque ela foi feita para uma sociedade, para uma realidade social e econômica de 37 anos atrás. Ou seja, ela caducou com 37 anos. É como se ela tivesse 80 anos. Quer dizer, a pessoa com 80 anos não tem condição de gerir, de gestar a sua vida, né? E precisa de assistência, e precisa de alguma coisa que retorne, que inove, que adapte, que traga para a realidade de 2020, da geração, da era 4.0 que nós estamos vivendo, né? E agora a gente já viu que o vigilante pede socorro, e então você deve estar curioso porque a gente chegou naquele ponto que é a luz no fim do túnel. Qual é a luz no fim do túnel de tudo isso que eu estou falando? E é preciso que você tenha assim, muito entendimento nessa hora, você tenha muita atenção. Como diz o nosso amigo Pablo, lá de Anápolis, redobre a atenção. Redobre a atenção, ou seja, vamos dobrar a atenção. Por quê? Porque a profissão do vigilante é regulamentada por lei,
A segurança das instituições financeiras é a mesma lei que regulamenta o funcionamento das empresas, ou seja, esse segmento da segurança privada não tem como escapar, ele é totalmente regulamentado. Então, a solução, a luz no fim do túnel, passa por uma lei. E essa lei já tem nome. Qual é o nome dessa lei? Você que me acompanha já sabe. O nome dessa lei é o projeto que está lá do Estatuto da Segurança Privada. Veja bem, já está dizendo só no próprio nome, ele é um estatuto. Quando a gente fala estatuto, assim como tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, como tem o Estatuto do Servidor Público, como tem o Estatuto do Torcedor, são leis, né? São leis que são leis completas. É isso que o Estatuto quer dizer, ele não é uma lei normal, ele é uma lei que ele pretende contemplar todos os aspectos daquele objeto que ele quer normatizar. Essa é a ideia. Então, o Estatuto ele tem assim, de um lado, ele vai instrumentalizar a Polícia Federal para fiscalizar, né? Ele vai instrumentalizar para a fiscalização, ele vai dar ferramentas e realmente vai ocorrer a fiscalização. Vai pegar quem trabalha, quem organiza, ele vai pegar quem contrata, vai pegar os 3 pilares. Né? Então isso é muito importante. Veja bem, é mais fácil eu fiscalizar quem contrata do que quem lá vai trabalhar, do quem vai lá oferecer o serviço. É muito mais fácil eu fazer isso. Na outra ponta, ele regulamenta o mercado. Ou seja, hoje são 4 atividades, vai passar para 10 atividades, e cada atividade dessa vai ser regulamentada, vai ser dito como é que vai ser, como é que quer que seja. Né? Então isso vai ser muito bom, porque tem a lei que já está dizendo bastante coisa, principalmente segurança de eventos. Segurança de eventos, principalmente, vai ser muito bem regulamentado. Né? Vai ser um mercado, a segurança de eventos é um mercado que ele agrega, ele movimenta muitos vigilantes, muitos profissionais. Ele praticamente é uma coisa orgânica, está pulverizado em toda a sociedade, né? Cidade grande, cidade pequena, todas têm eventos regularmente e isso vai ser muito bem regulamentado. Ele traz para dentro da segurança privada e define os prestadores de serviço. Então, quem são os prestadores de serviço? São as escolas de formação dos profissionais da segurança, não é mais escola de formação de vigilante. Por quê? Porque vai ter outros profissionais que devem ser formados pelas escolas. Então tem a prestador de serviço, que é a escola, que a formação é considerada um serviço de segurança privada. Depois você tem as empresas de vigilância, que são aquelas que usam o vigilante para realizar as 10 atividades do mercado. E aí você tem as empresas de monitoramento e rastreamento de numerário bens e valores, que são as empresas de monitoramento que vêm para baixo da segurança eletrônica, que vêm para baixo do guarda-chuva da segurança privada. E daí você tem os profissionais da segurança privada, que na área da vigilância você vai ter o gestor da segurança privada, depois abaixo dele vem o vigilante supervisor e depois é que vem o vigilante. Então são 3 profissionais. Aí você vai para o segmento das eletrônicas, aí você tem o supervisor de monitoramento, você tem o monitor, né? Aquele que faz o monitoramento, que monitora, e você tem ainda o inspetor técnico, que é aquele que faz o atendimento. Né? Eles são aqueles que vão ser regulamentados. Então você veja bem que são quatro pilares assim muito fortes que constituem essa nova realidade da regulamentação do segmento da segurança privada. E você vê que tem o quê? Que tem uma robustez, que tem uma estruturação, que tem uma consistência, né? Que tem assim um universo global regulamentado, né? E isso é importante, isso é muito importante para essa nova situação, para essa nova era da segurança privada, tá? Então a luz no fim do túnel passa pela aprovação do Estatuto da Segurança Privada. E você deve estar perguntando, Pedrosa, como é que está isso? Olha, isso está lá no Senado e está agarradinho só num detalhezinho que com certeza mais um pouco vai começar todo um movimento muito forte de pressão para que seja aprovado o Estatuto. Por que vai ser feita essa pressão? Por um simples detalhe, porque o que mais vai se falar agora na sequência, e já está se falando hoje, e todas as medidas são para quê? Para garantir empregos, para garantir primeiro que as empresas não fechem,
Depois para garantir empregos, garantir renda, né? Garantir renda. Por quê? Porque isso é o conjunto que faz a sociedade funcionar. Se não tiver renda, não tem consumo. Se não tiver consumo, não tem a produção, né? Se não tiver produção, não tem a comercialização, tá certo? Então, e o que o Estatuto vai gerar? O Estatuto vai gerar exatamente empregos, ele vai gerar postos de serviço, corrigindo as irregularidades e criando novas atividades, novos serviços, e esses serviços vão gerar novas ocupações, novos postos de serviços dentro da... E quais são essas novas atividades? Você tem segurança de penitenciária, segurança de eventos, controle de acesso de portos e aeroportos, segurança de transporte urbano e interurbano. Você tem não estou me lembrando aqui, mas você tem o que mais o rastreamento. Não, você tem a gestão de transporte numerário, bens e valores, né? E você tem a segurança de unidades florestais. Daí fechou os 6, né? Muito bem. Aí, qual é o outro ponto da luz no fim do túnel? Qual é o outro ponto? O outro ponto que eu digo é você mesmo. A outra resistência que tem é você mesmo. Você tem que investir em você mesmo. Você tem que aproveitar esse momento agora e valorizar você. Você tem que adquirir novas competências, você tem que ter novas habilidades e novas atitudes. Novas competências, novas habilidades e novas atitudes. Você tem que usar o tempo. Pedrosa, vai demorar essa brincadeira? Não sei, mas vai vir. Mais do que nunca vai ser muito necessário a aprovação do Estatuto e ele vai afetar toda a segurança. E você tem, eu sempre insisto, você deve usar o tempo que você tem, que é o ativo maior, para adquirir novas competências, novas habilidades e novas atitudes. E comece definindo um tempo para o seu projeto. Comece com uma hora, uma hora de todo o tempo que você tem, por dia. E defina um tempo para o seu projeto. 20 minutos você vai pensar sobre o seu projeto. Aí você vai definir prazos e metas, ou seja, qual é o seu projeto, o que você quer fazer e vai definir o prazo. O prazo que significa o quê? Em 6 meses eu quero fazer tal coisa. Então a meta e o prazo tem que estar muito ligado. Depois você vai definir prioridades. O que você vai fazer primeiro, o que é mais importante fazer primeiro. E você simplesmente vai começar e vai executar isso aqui, tá legal? Então, para tudo isso, para dizer que você tem motivos para comemorar. Você deve ter motivos para comemorar, tá certo? Você deve ter motivos para comemorar, por quê? Porque se você mesmo não se valoriza, quem é que vai se valorizar? Se você não valoriza a profissão, então você mesmo não valoriza, como é que você quer que a valorização ocorra? Porque a valorização ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Essa energia, esse sentimento, essa emoção que é gerada no seu interior, tá? É que deve gerar uma energia. A emoção da comemoração, ela sai de dentro num processo de autovalorização, sendo uma energia que alimenta a luta por melhores condições de trabalho e remuneração digna, compatível com a nobre função que você executa, que é a de vigilância. Lembre, você é o grande herói para as pessoas que te amam, independe de você. Eles são o seu porquê. Comemore com eles e você merece todos os parabéns. Todos os parabéns do dia 20 de junho são para você. Não rebaixe a cabeça, não aceite, e isso não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com você e você mesmo. Você olhando para você mesmo, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, você merece os parabéns, porque você é guerreiro, hoje é seu dia e parabéns para você, meu amigo, minha amiga, minha guerreira e meu guerreiro. Fico por aqui, fique com Deus e a gente se encontra no próximo sábado. Tchau!